O campeonato Selo Grão de Ouro terá início no município de Santa Helena, através da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Com os pilares produtividade, lucratividade e sustentabilidade, a coleta nas amostras do nosso município deve iniciar nos próximos dias para premiar os agricultores de Santa Helena. Bom, esse projeto ele se chama Soybean Money Maker, que em tradução livre significa fazendo dinheiro com soja. Esse projeto ele é coordenado pelo professor Alencar Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, e na última safra ele foi realizado somente no estado do Rio Grande do Sul. E aí esse ano ele está sendo expandido para outros estados, e aqui no Paraná eu serei responsável por coordenar esse campeonato. O público-alvo são os produtores. Tá? O objetivo desse projeto é justamente identificar produtores, e os produtores eles fazem uma inscrição justamente para estimular o desenvolvimento de práticas visando a sustentabilidade da produção de soja. Esse projeto é bem importante porque os produtores eles vão se inscrever nesse concurso, tá? E aí a gente vai ter outros estados também, Santa Catarina, vai ter Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acompanhamento desses produtores que se inscreveram, nós vamos fazer o acompanhamento de todo o desenvolvimento lá da cultura. Vai ser aplicado um questionário a esses produtores para identificar o que eles utilizaram como manejo histórico e também o que eles estarão utilizando nesta safra. Tá? E aí esse projeto ele se baseia em 3 pilares. O primeiro é da produtividade. Então, a gente vai identificar aqueles produtores que conseguem atingir maiores níveis de produtividade e isso é muito importante porque no ano passado, por exemplo, que foi realizado no Rio Grande do Sul, o produtor campeão de produtividade ele obteve uma média de 130 sacas de soja por hectare naquela área campeã, enquanto que a nossa média nacional ela não atinge 60 sacas por hectare, ou seja, o produtor naquela área do desafio ele atingiu uma produtividade superior a 2 vezes a média nacional. Então, a gente vai fazer essa caracterização, esse acompanhamento, e aí não somente a produtividade, porque não basta a gente produzir mais, né? É uma demanda, a gente tem um crescimento populacional, a demanda por alimentos está cada vez maior, então a produtividade é importante para aumentar a produção, mas esse aumento na produtividade ele tem que ser acompanhado também com a questão da sustentabilidade, que também é uma demanda da sociedade. Então, a gente também vai fazer a caracterização de como é que está a sustentabilidade daquela produção. Então, o produtor muitas vezes ele pode ter uma alta produtividade, só que a sustentabilidade dele não está adequada. E como é que a gente vai avaliar essa sustentabilidade? Vai ver o quanto de recurso, quanto de insumo que ele está utilizando na sua lavoura, e insumo eles são produzidos com base em gás carbônico, né? Então a gente vai mensurar o quanto que está sendo inserido nesse sistema de gás carbônico e quanto que está sendo produzido. E também, por exemplo, a eficiência no uso da água. Então, porque um produtor, por exemplo, numa região, vamos supor que chova 500 milímetros durante o ciclo da soja, tá? E atinge uma produtividade aí de 2 toneladas. Então ele está precisando o quê? Ele está produzindo 4 quilos de soja por milímetro de água. Agora tem outro que produz 5 toneladas com a mesma quantidade de água, então ele está sendo muito mais eficiente no uso da água. E tem um outro pilar que é a questão da lucratividade. Então são esses 3 pilares, a produtividade, a lucratividade, ou seja, o quanto que o produtor investiu, o quanto ele está tendo de retorno líquido e a sustentabilidade. Isso, para se ter uma nota final. Então, nós vamos ter a diferenciação, quem teve a maior produtividade, quem teve a maior sustentabilidade, e aí, eventualmente, pode coincidir. O que tem sido mostrado, por exemplo, o último campeonato que foi realizado, foi o primeiro que foi realizado, mostrou que o que mais produziu, que obteve a maior produtividade, também foi o campeão de sustentabilidade. Porque outra questão que também é levada em consideração é o potencial de produtividade da lavoura. Porque aqui, por exemplo, no oeste do Paraná, nós temos um determinado potencial de produtividade. Na região lá de Guarapuava, o potencial de produtividade é maior. Então, eventualmente, um produtor que ele tem mais próximo da produtividade potencial da região é um produtor mais eficiente, mais sustentável. A gente vai fazer o acompanhamento. Então, a ideia é que eles adotem um manejo que eles têm adotado, não é fazer um manejo diferenciado de forma alguma, manejo normal que ele está fazendo. E aí a gente vai ver quais práticas, por exemplo, tem
numa determinada lavoura que tem maior sustentabilidade que na outra não tem, por exemplo. Então é justamente fazer essa caracterização, que aí a gente inclusive pode identificar os fatores que limitam a produtividade da soja. Então, sim, o produtor que tiver interesse, ele pode nos procurar aqui no TFPR Campo Santa Helena, a gente ainda tem vagas para inscrição, aí se tiver interesse pode nos contatar que a gente vai estar analisando e fazendo a inscrição. Não tem pré-requisito, é só a questão do tamanho da área que vai ser colhida, porque vai ser uma área contínua, não vai ser escolhida a área. O produtor ele pode definir, essa área vai ser a área do desafio, mas tem que ser uma área com no mínimo 2,5 hectares e no máximo 10 hectares. Haverá uma premiação no sentido de que vai haver um troféu para o campeão e também para aqueles produtores que atingirem um nível de sustentabilidade adequado, vai haver também a confecção de um selo que aquele produtor ele é sustentável. Então, o selo Grão de Ouro de Sustentabilidade.